Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos itens de 1 a 3, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendeis o que tendes e dai-o aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo estas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. E São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Item 3. Guardar-se da avareza. Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei os meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és. Vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Kelly Nascimento. Um ótimo estudo a todos. Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse estudo de hoje. Inicialmente, eu quero ler uma nota explicativa que tem aqui no Evangelho, porque a respeito dessa parte aqui do camelo passar no buraco da agulha. Essa nota explicativa aqui é do Kardec.
Essa figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que, em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução que ele deu esta última acepção, é provável que a primeira era a que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Esse capítulo, esses 3 itens que nós vamos estudar agora, eles trabalham inicialmente com o que a gente tem aqui na Terra, encarnados, que é a parte material. Mas essa parte material, ela não vai com a gente quando a gente desencarna, passa para o lado do mundo espiritual. O que é que nós levamos para lá? Se a gente tivesse condições de ver a moeda do mundo espiritual, a moeda lá seria carinho, afeto, amor, caridade. Isso é a moeda que vale no mundo espiritual. Como nós já lemos e relemos em todo o Evangelho, é falado sobre o homem pobre, o homem rico. E o que seria esse homem pobre e esse homem rico? Aqui aborda um tema um pouquinho diferente. Rico do tesouro de Deus. Pobre, então, nesse caso, seria pobre do tesouro de Deus. Mas temos a avareza que está no item 3, que mexe com a parte do dinheiro, do vil metal. E é muito complexo, muito difícil para a gente poder entender, até mesmo essa parábola que Jesus conta a respeito do jovem rico, que ele chegou para Jesus, perguntou, o que deveria fazer, o que era? Seguir os mandamentos. Notamos aqui que nessa descrição no Evangelho aqui, não foi falado amar a Deus. Mas por quê? Porque todos estes mandamentos que estão aqui descritos, que nós temos como cristãos, como queremos evoluir ao mundo espiritual de uma forma melhor, quem pratica os mandamentos não tem como não amar a Deus. Quem ama o seu próximo não tem como não amar a Deus. Quem se ama, quem se perdoa, não tem como não amar a Deus. Ou seja, está interligado. O amor que nós doamos é o amor que nós temos por Deus. Jesus nos falou que quando acolhemos os pequenos, os miseráveis, os necessitados, estaríamos acolhendo a Ele próprio e a Deus. Eu peguei um estudo aqui para poder fazer um paralelo com esses 3 itens do capítulo 16. Está no livro Perante Jesus. E vem a remuneração espiritual. Esse texto, ele é fabuloso, encaixando aqui, fazendo um paralelo. Por quê? Explica Emmanuel, através da psicografia de Chico, explica o que nós recebemos, qual que é a remuneração que nós temos, mediante os nossos atos. E eu voltei muito aqui, nesse estudo, com o voluntariado, com o trabalho, dentro do voluntariado, não só na Casa Espírita, também em outras instituições.
e começa da seguinte forma: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso é a epístola 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. E lá fala assim: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual, respectiva da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Olha, quando a gente estuda, é um professor, é um médico, dentista, quando é um trabalhador da área de saúde, né, da área alimentar, um professor, um trabalhador de serviço público, um autônomo, as nossas cantineiras, os nossos secretários e secretárias. Ali nós estamos recebendo para quê? Pelo trabalho, pela doação do trabalho, pela doação do nosso tempo. Nós transformamos o nosso tempo em dinheiro, em valores para poder sustentar o nosso corpo, a nossa carne, saúde, educação, lazer e tantas outras coisas. Temos a necessidade disso tudo. Então, quando a gente vai para poder voluntariar, fazer uma doação do nosso tempo, a gente está doando o nosso trabalho. Estamos deixando de receber. Aí, a coisa que eu mais escuto hoje é assim: Adriano, o que você ganha trabalhando dentro da doutrina espírita? E olha, não é de gente diferente, assim, distante, não, de gente perto, familiares, amigos. Pergunta. Aí eu penso, nossa, o que eu ganho com isso? Até hoje eu não tive a resposta. Porque a resposta não está aqui. A resposta está lá. É a moeda que eu vou levar para lá, é essa. Mas, quando a gente começa a trabalhar na doutrina espírita, ou em qualquer outro voluntariado, ajudando, mesmo que aquele tempo que nós estamos doando não surte o efeito de imediato ali, com a pessoa que está sendo atendida, com a pessoa que está sendo acolhida, aquele trabalho já está modificando quem está se doando. A nossa visão muda todos os dias. Todos os dias nós aprendemos um pouquinho. Quando nós deixamos de ir para um lazer, ir para um churrasco, fazer um jantar, passear, até mesmo andar de bicicleta, fazer uma caminhada, e nos doamos em voluntariado, quando deixamos a coisa que está tão assim pregada na gente, né? Deixamos de utilizar o celular. Aquela meia hora que a gente deixa de utilizar o celular, 1 hora, e doamos. E a gente não precisa de ir muito longe para poder doar. Dentro de casa, com os familiares, começando com esses que perguntam para a gente: o que você está ganhando com isso? Mas sem ironia, sem humilhação, sem radicalismo. Nós temos que trabalhar com amor.
voluntariado é amor. E dentro daquele, agora no capítulo anterior, falou: fora da caridade não há salvação. E não existe mesmo. E o que é fora da caridade não há salvação? Caridade é amor. É doar. Olha, dentro de todas as pessoas que nós já convivemos, já acolhemos de uma certa forma, seja numa reunião mediúnica, até com espíritos, né, sofredores, com amigos que vêm aqui para serem acolhidos, quando não resolve nada, você vai ali, reza, litros e litros de água fluidificada, nada resolve. Mas tem uma coisa que tira o obsessor do nosso lado, ou então a gente conserta ele. Chama-se caridade. A partir do momento que a gente começa a trabalhar aquela pessoa que está se sentindo obsediada, que tudo para ela, o mundo está contra ela, as coisas estão contra ela, e já foi na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, já aí veio para cá, caiu no centro espírita. Não falha. Coloca para trabalhar, para ajudar na sopa, né, para arrumar a sopa, para poder fazer um acolhimento do pessoal em situação de rua. O espírito obsessor que está ali, ligado a gente através da vibração que a gente está mandando para ele negativa, ele gosta daquele ali porque está nos vícios, né, dele, pode ser um vício de bebida, vício de droga ou pensamentos ruins, né, qualquer outro tipo, ele está ali ligado com a gente. Então, a partir do momento que a gente vira a chave, começa a ajudar, começa a voluntariar, aquele espírito começa a ficar incomodado. Por quê? Vai estar saindo ali o obsediado, aquele que passou por todo lado, que nada estava resolvendo, começar a trabalhar aqui ou então outra casa. Ele começa a desligar dos pensamentos, começa a mudar o pensamento, a família começa a modificar o jeito que está enxergando ele, porque se ele é obsediado, ele obsedia a família. Então, a partir desse momento que começamos a trabalhar dessa forma, esse obsessor vê ali a gente, fica meio que perdido. Fala assim: mas não é possível. Da outra vez ele acabou comigo e agora eu não estou dando conta de acabar com ele? Porque para ele estar obsediando a gente tem que ter feito alguma coisa antes disso. Não existem injustiçados aqui. Então, ele está lá tentando tirar a gente do caminho e não está dando conta. Aí ele começa a observar, mas que ele mudou, está mudando. E aí a gente começa a arranjar um amigo, refazer amizade ali com esse obsessor. E conseguimos, inclusive, colocar ele defensor das nossas causas. Porque aqui também, nesse texto que eu comecei a ler, só que a gente vai falando, vai perdendo, outra coisa mudando, né? Fala da seguinte forma: a caridade que a gente vai receber a partir do momento que aquilo ali a gente começa a fazer com prazer, a gente vai receber essa remuneração espiritual, esse dinheiro do mundo espiritual, de várias formas. Mas
a gente começa a fazer isso com prazer quando tivermos que receber, acertar os nossos débitos de vidas anteriores, até mesmo dessa. Se a espiritualidade percebe que nós estamos ali trabalhando e ajudando, esse resgate, ele vai ser suspenso provisoriamente por tempo indeterminado. Tá. E se de todo jeito precisar de pegar e fazer esse resgate, as coisas começar a querer ficar muito difícil, aqueles que foram beneficiados pela caridade que a gente fez, ou a caridade que a gente fez para um ente querido daquele espírito, daquela espiritualidade, ele vai advogar ao nosso favor. E muitas das vezes aquilo que a gente tinha que pagar com sofrimento, aquilo que a gente tinha que pagar com dor, com provação, já teremos pago com a caridade, com amor. Kelly. Uma boa noite a todos. Essa leitura, né, gente, como o Adriano ele fez essa introdução, né, muito bacana, ela é o retrato assim do nosso materialismo, né? E às vezes a gente estudando em casa, né, muitas vezes a gente não entende as entrelinhas que existe aqui, às vezes naquilo que a gente está lendo, né? Por exemplo, salvação dos ricos. Então eu vou pensar assim, não, então eu nunca vou poder ter bens, né, e ser considerado uma pessoa rica, porque senão eu não vou ganhar a salvação. Mas não é isso que está falando aqui, né? Quando ele fala aqui dessa questão do largar tudo, né, larga e me segue, ou largue os seus bens, não é muito assim ao pé da letra, né? Porque para começar, nós precisamos sim de coisas, nós precisamos sim de, para a gente estar aqui bem, a gente precisa de um lugar para morar, a gente precisa de um banho quente no final do dia, a gente precisa de uma cama boa para dormir, o mínimo, né? Nós precisamos disso, tá? Mas o que ele está falando aqui é o seguinte, para a gente não confundir, porque nós não viemos aqui para amontoar tesouros, nós não viemos aqui para juntar coisas. E às vezes, no meio desses compromissos, no meio dessa, às vezes, gana nossa de querer as coisas, a gente confunde, a gente vai mais do que a gente precisa. Porque nós precisamos, sim, de trabalhar, nós precisamos de conquistar as coisas, nós precisamos, às vezes, de dar saltos, de ir além, né? Nós precisamos. Nossa vida é assim, nós precisamos. Mas, às vezes, a gente coloca isso como se fosse uma coisa primordial, né? Como se estivesse em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, aí as coisas começam a complicar, porque eu começo a viver em busca daquilo. Então, o tempo inteiro eu estou com a finalidade de conquistar coisas, de construir coisas, de conquistar coisas materiais. Então, essa leitura aqui tem muita palavrinha que a gente pode pegar separado para a gente começar a entender, né? Primeiro o Adriano leu essa parte de baixo aqui, que quando ele fala aqui, né, da questão, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, logo abaixo aqui, ele já vem explicando a questão do camelo, dessa palavra camelo, que não é o animal. Vocês entenderam isso? O camelo não é o animal, o camelo era um cabo, que se chamava, na época aqui deles, se chamava o cabo de camelo.
Então, esse cabo, é mais fácil esse cabo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí a gente pensa, por isso que eu estou falando com vocês, nós temos que ter muito cuidado na hora de interpretar as coisas. Se eu pegar Evangelho e Bíblia ao pé da letra, eu vou achar muito injusto as coisas. Por que um rico não pode entrar no reino dos céus? Certo? Ah, então aquele que tem bens não vai, aquele que é pobre vai. Talvez o contrário muitas vezes aconteça também. Porque o que vale é o nosso sentimento e o nosso apego a essas coisas. Por exemplo, existem muitas pessoas que não têm recursos, não têm bens materiais, talvez até por isso mesmo, né? Porque ele não vai ter a capacidade de administrar, então não está na hora. Mas existem muitas pessoas subtraídas dessas coisas, com dificuldade em obter coisas materiais que acho que deveria ter, né? Vamos falar assim, uma pessoa pobre no nosso olhar hoje, que são pessoas, às vezes, com a arrogância de uma pessoa que um rico, por exemplo, não teria. Entende? Então, não é a escolha de quem tem mais não vai, quem tem menos vai. Não é isso que ele está falando aqui. Não é isso. Ele está falando para a gente largar todo esse nosso egoísmo para lá, né? Esses bens materiais. Nós podemos ter, mas nós temos que tê-los de uma forma diferente. Não é pecado nenhum ter. Mas saber que tudo aqui está sendo emprestado a nós, para essa vivência nossa aqui na Terra, para a nossa existência. Então, nos emprestado uma casa, um carro, para me locomover, e N coisas que me é emprestado. E nada é meu. Então, tem aqui um pedacinho aqui também que ele fala que nós não vamos levar nada, e nós sabemos disso. Todo mundo aqui acha que sabe que nós não vamos levar nada. Nós só vamos levar aquilo que a gente conseguiu de evolução aqui, porque o nosso espírito ele não morre. Nós só vamos levar ele. O corpo vai ficar aqui com tudo aquilo que ele construiu, que ele pegou, que ele trapaceou, tudo vai ficar aqui. Então, gente, na hora que ele fala, quer ver? Na hora que ele fala assim: o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Certo? Então é o seguinte, aí a gente fica pensando, e o que seria essa vida eterna? O que a gente ainda tem de pensamento dessa vida eterna nossa? Quando será que eu vou conquistar essa vida eterna? Né? O que é a vida eterna para a gente? São questões também para a gente parar para pensar. Por quê? Se a gente for imaginar, nós temos várias encarnações ainda a passar, várias já foram, não é? E o espírito, ele não morre, ele é eterno, o espírito é eterno, o corpo não. Né? Nós somos o quê? Nós somos o espírito, nós não somos o corpo. Tá vendo como é que a gente confunde as coisas? Tudo por causa desse materialismo que existente dentro da gente. Parece que já está enraizado ali na gente, né? Porque nós ainda estamos muito perto disso. Nosso instinto material, nosso instinto animal, tudo primitivo ainda é muito latente na gente. Então, a gente vai imaginando assim, né? A gente pensar que nós somos o espírito e que temos esse corpo já é difícil, não é? Aqui, por exemplo, a gente conhece, vamos falar de nós que somos espíritos, mas que somos espíritos e que estamos encarnados, certo? Nós somos espíritos, estamos encarnados, e dentro e perto da gente a gente convive com vários outros que estão desencarnados também. Tudo espírito, né? Mas nós temos essa vestimenta aqui, que eu posso ver, eu posso pegar, eu posso, né? Eu tô vendo, é material, posso pegar, eu posso sentir, eu posso
sentir a textura, né? Então a gente pensa na parte eu sou Kelly e eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Não é, gente. Eu tenho ele e ele que tem o corpo para poder acompanhar e andar de equilíbrio um com o outro, certo? Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Então, o que nós viemos fazer aqui, né? Se a gente for olhar para esse lado materialista, que a gente sempre tá vindo para a gente esse lado materialista, né? O que a gente veio fazer aqui? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual que é o meu papel aqui? Qual que é a minha missão aqui? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Será que eu vim? Foi para amontoar tesouros? Foi para cumprir os meus compromissos? Levar a menina para a escola? Ir trabalhar? Voltar a fazer comida? Arrumar casa? Que é coisa que a gente tem que fazer. Mas e além disso? Sabe? Muitas vezes a gente esquece que nós precisamos de mais do que isso. Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com as coisas exteriores, que a gente tem que ter isso mesmo, né? De repente a gente se preocupa muito com o corpo, se preocupa com a casa arrumada, com N coisas, né? Mas e aí o meu espírito, né? O que eu estou fazendo com ele? Será que eu estou nutrindo ele também? Estou alimentando esse espírito? E qual que é a minha concepção do que eu quero, do que eu estou fazendo aqui, do que eu quero conquistar, do que eu vou conquistar? E será que para essa conquista eu passo a perna no outro, eu dou uma rasteira no irmão, no amigo, em quem for, para me conseguir o que eu quero? E no final é para quê? É para amontoar tudo aquilo que eu quis juntar enquanto estava aquilo, para depois desencarnar, e aí? E aí? Qual que é o sentido disso? Então, ele fala aqui, ó, do excesso. Aqui, ó, ele fala primeiro assim, que a sua vida não depende dos bens, sua vida não depende dos bens que ele possui. E daí a gente pensa, né? Nós aqui, nós já temos até mesmo para identificação das pessoas, a gente usa a parte material. Vocês já repararam? Por exemplo, às vezes a gente usa o que a pessoa tem, usa o que ela a sua profissão, né? Para identificar essa pessoa. Você fala assim, quem é fulano? Ah, fulano é aquela pessoa que é bondosa, que é isso, que é aquilo. Não, a gente fala desse jeito? Não. Fulano é aquele advogado, sabe aquele advogado que tem carrão? Né? Sabe aquele que mora naquele condomínio, que é condomínio dos ricos? Sabe? Lá, que fica lá naquele lugar. Não é assim que a gente entende as coisas? É assim que a gente entende. E nós esquecemos da parte principal, que é a essência da pessoa. E outra coisa, essa salvação que ele fala aqui, né? Que o rico não vai ter, é mais fácil o camelo passando, né, para o rico não ter a salvação e tudo. Essa salvação não já é outra coisa também que a gente tem em mente, às vezes distorcido, né? Essa salvação não é como um júri que ele vai descer aqui, você passou, você não, você vai ser salvo, você não, você vai arder no fogo, no inferno, você vai para o céu. Não é dessa forma, né? Nós sabemos disso. Porque essa salvação, ela é nossa mesmo. É da nossa consciência. Quando nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos salvos. Nós estamos bem. Nós estamos tranquilos.
Nós estamos calmos. Agora, quando a nossa consciência começa a nos cobrar, é daí que vira um inferno, porque a gente sabe onde a gente está fazendo errado. Nós sabemos exatamente aonde a gente está errando. Apesar de, às vezes, a gente errar por ignorância mesmo, de não saber, não ter o conhecimento. Acontece também. Mas, na maioria das vezes, a gente erra sabendo que está errando. Então, nossa própria consciência nos cobra disso. Então, essa salvação, né, somos nós mesmos que vamos nos ofertar, que vamos nos dar, sabe? Não tem que às vezes é até mais fácil, né? Eu transferir a responsabilidade para Ele. É Jesus que vai vir nos salvar, né? Então, quer dizer, eu vou ficar aqui quietinha, que Ele vai me trazer a minha salvação. Tem gente que ainda pensa dessa forma, gente. Tem gente que ainda vive assim, achando que vai ter o dia que vai ser dessa forma. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Entendeu? Então, até essa salvação, ela é responsabilidade nossa. Das nossas opções, das nossas escolhas que a gente vai fazendo todos os dias, que vai nos levando a essa, entre aspas, a essa nossa salvação, né? E às vezes nós perdemos muito tempo com essa parte exterior, né? Porque a gente olha as pessoas muitas vezes pelo que ela está vestindo, ou pelo que ela está calçando, pelo que ela está usando. Nós reparamos isso. A gente faz isso. Uma vez eu assisti uma palestra do Zé Amaral que eu achei muito bacana, muito feliz o comentário dele. Ele falou assim, Adriano, que quando a gente nasce, a gente nasce totalmente, a gente nasce nu, né, claro, e totalmente desprovido de tudo, assim, na hora da volta, né, da reencarnação, a gente volta totalmente dependente do outro e tal, mas nasce daquela maneira extremamente natural, né? Mesmo sendo cesariano, extremamente natural o bebê ali. Mas a preocupação, né, de todo mundo que está ali, que é dos enfermeiros, da mãe que está recebendo esse espírito e do pai, é de quê? Logo dá um banhozinho no menino para colocar a roupa, né? E às vezes é aquela roupinha mais linda do mundo, né? Que bebezinho mais pequenininho, que é a roupa mais linda, ainda põe um negocinho assim, onde não tem cabelo nenhum ainda, porque é trem mais bonitinho. Então, desde aí, desde que a gente nasce, parece que já é embutido na cabeça da gente, né? Essa questão do materialismo mesmo, que a gente já chega já passando já para os filhos da gente, né? E às vezes a gente acaba tomando caminhos assim totalmente distorcidos do que realmente é a realidade. E hoje a gente vê com as nossas redes sociais aí, né? Que hoje todo mundo tem. Mais ainda. Porque às vezes você pega aquele negócio ali e fala assim, gente, mas não é possível. Que é tão irreal dessa forma. Não sei se vocês já teve esse sentimento. Mas eu às vezes tenho. De pegar ali, né? Às vezes, aquele momento assim, fútil mesmo da gente, de estar ali, né? Sem nada útil. E você vê e pensa assim, gente, mas será que tem alguma coisa real aqui, nisso daqui? Tem uma passagenzinha que é do Chico Xavier com o Emmanuel, né? Que ele fala assim, eu não sei se você vai lembrar, Adriano, mas ele tá eu não sei contar certinho, viu, gente? É só mesmo para o resumo do negócio. Que o Chico, ele tá no lugar, né, como se fosse esse nosso aqui, e o Emmanuel cochichando com ele que ele teria que identificar
vocês entenderem a diferença de materialismo e de que o materialismo não tem nada a ver, aliás, aquilo que a pessoa adquiriu não tem nada a ver com a essência. Ele cochichando no ouvido do Chico, que o Chico teria que identificar uma senhora, e essa senhora era uma senhora muito simples. Aliás, não é essa a palavra. Muito humilde. Humilde. Quando eu falo essa palavra, né, humilde, a gente, na maioria das vezes, o humilde para a gente é aquela pessoa, às vezes, que não tem muitos bens materiais, que não se veste bacana, não é? Às vezes a gente associa a isso, que ela que é humilde é aquela que tem pouco. Ainda tem isso. A gente ainda faz essa associação. E aí, numa certa hora lá, entra uma senhorinha, pobre, mal vestida, e senta perto dele. Ele falou, opa, vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram dessa historinha. Você lembra disso, Adriana? Não. E aí, aí senta essa senhorinha, mal vestida, maltrapilha e tal. Ele falou, pronto, já achei quem é, né? É essa. E aí, passou um pouquinho, né? Que entra a outra senhorinha lá, toda bem vestida, né? Bem produzida, cabelinho arrumadinho e tal. Bem aparentada. E era essa. Era essa justamente que eles estavam procurando, que a espiritualidade estava procurando, né? Não sei para que não, viu, gente? Me perguntam, mas estava procurando justamente ela. E aí ele sempre puxava a orelha do Chico, né? Aí ele falou com ele, Chico, você se enganou mais uma vez. A pessoa que estamos procurando não é essa, é a outra lá, ó. É aquela lá. Então, tá vendo, gente? Mas até o Chico Xavier se enganava, né? Imagina a gente. Então, até ele, na hora que ele olhou, ele falou, não, eu já achei a senhora, ué, tá aqui do meu lado. E não era. Era a outra. E a outra tinha bens materiais. Então, será que é ela que não vai passar, que não vai ter a salvação? Entende? Claro que não. Claro que não. Era um espírito elevado, né? Por mais que ela tivesse arrumada, tivesse do jeito que ela gostava de se apresentar, era ela que era a humilde da história. Olha que bacana, não é? Um aprendizado para a gente, e justamente isso cai aqui como uma luva aqui nessa leitura de hoje, né? Na questão do materialismo e de como a gente vê as outras pessoas através dos nossos olhos materiais. Olha que perigo que a gente corre em julgar o outro por aquilo que ele tem. Isso é perigoso. Então, antes da gente fazer isso, vamos entender um pouco a essência da outra pessoa. Não é se ela tem ou se ela não tem. É a essência dela. Isso não vai depender de o que ela tem ou não vai depender dela ser humilde ou não, dela ser arrogante. Não tem nada a ver. É lá de dentro. É da essência da pessoa, daquele espírito ali. E a evolução de cada um também, é claro, né, gente? Nós estamos em processo evolutivo. Cada um no seu, né? Cada um na sua aptidão, cada um no seu estágio evolutivo ali. Ô, gente, então, nosso tempo já está acabando, né? Eu encerro a minha fala aqui, agradeço a vocês pela paciência, né? E aos internautas também, que depois vão assistir, né? Esse nosso estudo de hoje. E depois, se vocês puderem voltar ali, capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas, para estudar mesmo, vamos, né? Quando a gente pegar uma frase dessa, se não entendeu, lê de novo, pega dicionário, né? Vamos estudar para a gente entender um pouquinho mais o nosso processo evolutivo aqui, né? Muito obrigada. Pegar os textos e a literatura complementar. E, se de tudo não der certo, nós que
gostamos de ajuntar, né, amontoar algumas coisas. Além de amontoar o dinheiro, né, de encher o silo, a despensa, vamos pensar em amontoar a remuneração espiritual. Essa que nós podemos guardar. Não precisa de mostrar para ninguém. Ela é feita no silêncio, no carinho e no amor. E vamos ajuntando essa remuneração espiritual para quando mudarmos de andar. Fica fácil da gente pegar e utilizar esse nosso apego na matéria, colocar esse apego então na remuneração espiritual. Ou seja, fazer sim, pensando bem, para termos do lado espiritual a nossa moeda de troca com a nossa consciência e com a espiritualidade. Grande abraço a todos. Muito obrigado.